Fala pessoal, tudo bem? Olha só, eu estou aqui, não sei se você consegue enxergar, eu estou no centro per impiego della provincia di Bologna, sede di Imola. Então pessoal, é o seguinte, deixa eu conversar um pouco com vocês. Recentemente eu gravei um vídeo onde eu explico sobre emprego na Itália. Eu falo que existe muito emprego na Itália e que muitas vezes, ou na maioria das vezes, o cidadão brasileiro, e aí eu vou falar o cidadão brasileiro porque esse é o público que me acompanha, não adianta eu falar de outros públicos, certo? Eu disse que o público brasileiro tem uma grande dificuldade em trabalhar na Itália. Muitas vezes isso deriva não pelo fato de não ter emprego na Itália, mas sim pelo fato das pessoas não terem qualificação. E aí eu falei também sobre a importância da língua italiana. Muito bem, o que acontece? Houve uma enxurrada de pessoas chateadas comigo e isso acontece toda vez que eu falo sobre emprego na Itália. É fato, eu já falo sobre emprego na Itália há muitos anos, eu escrevi um guia da vida na Itália, gente. Eu tenho o Guia da Vida na Itália, se você entrar no guiadavidanaitalia.com, você vai ver que é um guia que lá tem uma série de capítulos sobre a vida na Itália, e um desses capítulos é exatamente trabalho na Itália. Estas pessoas, e aqui eu quero separar tipologias de pessoas. As pessoas que ficaram chateadas, elas se dividiram em duas categorias. Primeira categoria são pessoas que ouviram falar que na Itália não tem emprego. Ouviram falar que que os seus parentes e amigos não encontram emprego. E eu não posso responder essas pessoas, porque sinto muito. De ouvir falar, eu já ouvi falar que o Brasil tá bom, que o Brasil tá ruim, que o Brasil tá médio. Então assim, eu acho que a gente não pode basear a nossa experiência ou basear aquilo que a gente fala no eu ouvir falar. Então essas pessoas, vocês me desculpem, mas eu não posso refutar as declarações de vocês, porque as declarações de vocês são vazias, partindo do pressuposto que vocês não vivem ou não viveram em primeira pessoa a situação. E aí tem a segunda categoria de pessoa, essa que eu considero legítima, que diz: isso que você está falando é um absurdo, e a pessoa se sente chamada em causa dizendo: isso é um absurdo mesmo. Porque você não pode dizer, porque eu estou na Itália há quanto tempo, eu não arrumo emprego, isso é um absurdo. Bom, o que eu fiz? Eu já falei da minha experiência pessoal, eu falei da experiência dos meus amigos, que nunca ficaram desempregados na Itália, e eu falo daquilo que eu sei. O que eu fiz? Eu estou aqui, na sede de Imola, daqui ó, aqui é o Centro per Impiego de Bologna, sede Imola. Eu acabei de conversar com uma das responsáveis pelo Centro per Impiego. Obviamente ela não quis dar a entrevista formalmente. Eu me identifiquei dizendo que eu falo sobre as diferenças culturais e falei a verdade para ela. Falei, eu escrevi um artigo, um vídeo esses dias e muitos brasileiros ficaram chateados e eu queria fazer duas perguntas para a senhora, duas perguntas simples e objetivas. Ela falou assim, tá, não pode gravar, mas quais são as perguntas? Primeiro, é verdade que não existe emprego na Itália, como algumas pessoas no exterior diz? Aí ela falou o seguinte: ué, mas isso eu não preciso te responder, entra no nosso site aqui do Centro per Impiego, você vai ver uma porrada de empregos que estão sendo ofertados. E mais, ela falou, isso é apenas uma parte dos empregos aqui da nossa região. Eu falar de nível nacional, a coisa muda de figura, então não é verdade dizer que na Itália não tem emprego. Aí eu falei, ok. E segunda pergunta, qual conselho que a senhora dá para um brasileiro ou um estrangeiro ou qualquer tipologia de pessoas que não nasceram na Itália, que não tem uma formação aqui e que gostaria, que precisa arrumar um emprego, não procurar, mas encontrar um emprego? Infelizmente eu não estava gravando e ela não deixou eu gravar porque juro pela saúde das minhas filhas que a primeira coisa que ela falou foi aprender italiano, porque você não tem noção da dificuldade que a gente tem de pessoas que não falam a língua, que a gente não consegue explicar. E aí ela falou, dou exemplo, e não só falar a língua, às vezes lê. E ela deu o exemplo de um albanês, um cidadão albanês que está na Itália há 20 anos, que fala muito bem a língua italiana, mas não sabe ler em italiano. Ele não aprendeu a ler, ele fala muito bem. E ela falou, e aí ela ainda brincou com ele e falou assim, se eu te der uma nota promissória para você assinar, você assina. Um cambiale, ela usou, né? Se te dou um cambiale, mas me lo firmo. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou deixar aqui no card para você entender da onde começou, quando eu comecei a falar, porque é o seguinte, e até aproveitando esse discurso, tá bom? Algumas pessoas, elas não entenderam no vídeo anterior que eu disse o seguinte,
que existe muito emprego na Itália. E aí eu usei o exemplo dos campos. Eu comecei o vídeo anterior falando sobre, lógico que tem emprego. Se eu chegar agora, acabei de passar, inclusive, vi um monte de parreira aqui na estrada. Se eu chegar lá e pedir, vai ter emprego. Vai ter emprego para colher azeitona, etc, etc. E aí eu continuei o vídeo, provavelmente essas pessoas não quiseram continuar assistindo o vídeo, porque aí todo o vídeo foi construído para dizer o seguinte: tem emprego. Só que não é o emprego que você quer ou deveria fazer. Não tem nada de errado em colher azeitonas. Só que eu acho que ninguém vai sair do Brasil para colher azeitona, colher uva, colher maçã, etc. E quem quiser sair, repito, não tem nada de errado nisso. Ok? Só que a maioria das pessoas não quer fazer esse trabalho. É um trabalho difícil, um trabalho cansativo, é um trabalho que você trabalha embaixo de sol, chuva, etc. Só que se você não aprender a língua italiana, se você não se enturmar, se integrar na cultura, é o que vai sobrar pra você. Ou então, você vai ser uma daquelas pessoas que não consegue emprego e vão sair reclamando e dizendo que a Itália não tem emprego. Uma outra coisa que eu lembrei agora falando, que a senhora disse o seguinte, quando ela falou assim, a primeira coisa é imparar italiano. Porque quando vai num outro país, se você vai na Alemanha pra procurar emprego, a primeira coisa que eles vão falar pra você fazer um curso de alemão, se não, emprego, como que você consegue fazer? Ela falou, então... Vejam, se você está me seguindo há pouco tempo, você acabou de descobrir qual que é a minha metodologia de ensino. Eu não falo daquilo que eu não sei, eu provo, eu corro atrás das informações, eu falo com quem sabe, embora nesse caso eu sabia mais nada melhor do que chegar aqui e, além de dar a minha experiência pessoal, ouvir outra pessoa. Não acaso, repito, eu saí da onde eu estava, andei quase 10 quilômetros, parei o carro, cheguei aqui única e exclusivamente pra mostrar, infelizmente, repito, infelizmente mesmo eu não pude gravar, quando eu falei que eu era, assim, a pessoa já saiu com todo cheio de, olha, me desculpa, eu não posso dar nenhum tipo de declaração oficial. Eu falei, não senhora, eu entendo, infelizmente, gostaria muito, mas eu entendo que a senhora não pode dar nenhuma declaração oficial, mas então me tira uma dúvida aqui rapidinho, e aí ela já ia sempre assim, não, pergunta, é verdade, blá, 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 e aí eu fui, enfim, consegui o que eu queria, tá bom? Então, isso. Gostou do vídeo? Não preciso falar, né? Joinha, etc. E outra coisa, se você não concorda com tudo isso, deixa seu comentário aqui também. Assim, só que um detalhe, tá? Comentários ofensivos serão deletados e a pessoa expulsa. É simples, tá bom? Este é um espaço de crescimento. Este é um espaço de colaboração. Este aqui é um espaço onde nós podemos trocar ideias. Eu apresento ideias, se você não concorda comigo, tá tudo bem. Exponha as suas ideias contrárias de forma organizada, de forma respeitosa e a gente vai conversar. Eu não tenho nenhum problema com nenhum tipo de comentário, desde que ele não seja desrespeitoso. Porque aí é casa minha, né, gente? Na casa minha, na minha sala, senta-se quem eu gosto, quem eu confio, quem eu tenho prazer em conversar, ainda aqueles que discordam da minha opinião. Aqueles que vêm na casa minha brigar, vão ficar da porta pra fora. Tá bom? Grande abraço a todos e arrivederci!